A gente veio aqui para cima. Quantos vieram adorar a Deus nessa noite? Enquanto a Thalita estava cantando, eu lembrei de um corinho do tempo de Moisés. Assim, ó, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar teu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão. Adorar a Deus. Tem outro que é assim, ó. Nessa noite, neste santo, eu marquei um encontro. Aleluia. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção, meu coração. E outra assim, ó. Basta que me toque a minha alma cansada, se a noite escura está, basta que me toque, em Jesus eu toquei, salvação encontrei, a paz para o meu coração. Ele muito me amou e de mundo tirou, Deus eu sei. E a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas. Repreende o inimigo, batiza-o, derrama fogo santo. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera
no altar. Hoje é só corinho novo. Me queima, Senhor, me queima com fogo no altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui pra buscar poder. Senhor, estou aqui, pode receber. Eu vim aqui pra buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Assentados mesmo, abra aí a sua Bíblia no texto que nós lemos na leitura oficial, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12 em diante. É muito bom estar na presença do Senhor. Esses corinhos só conhecem quem é 15, 20 anos para lá de crente, né? É bênção, glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler novamente. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, em algumas traduções, 2 gumes. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Senhor, mais uma vez queremos, Senhor, te louvar, te adorar por esse momento, Senhor, esses dias que nós estamos passando aqui na Tua presença, falando da Tua palavra, aprendendo do Teu reino. Que o Senhor possa, Senhor, nessa noite, mais uma vez, nos instruir para aprendermos mais e mais da Tua palavra. Senhor, nos usa, Deus eterno, para que a palavra nessa noite caia, Senhor, em terra boa, e fique, Deus, nos corações de cada um de nós. Deus querido e santo, mais uma vez eu te agradeço e peço a tua ajuda no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, seguindo com a nossa série de mensagens no livro do Apocalipse, em especial as cartas às 7 igrejas da Ásia, hoje nós vamos falar de Pérgamo. Nas quarta-feiras passadas, nós já falamos da igreja de Éfeso, e a Bíblia diz que quando Jesus escreve ali para Éfeso, ele vai fazer um elogio e também uma repreensão a Éfeso. E para a igreja de Éfeso ele diz que ela era cuidadosa na doutrina, mas ela era fraca no amor. O texto diz que
eles perderam o primeiro amor, ou seja, perderam o entusiasmo pela presença de Deus. Aí Jesus, em Éfeso, vai fazer uma repreensão, vai dizer para eles: ou vocês retornem ao primeiro amor, ou vocês serão tirados do lugar que vocês têm no castiçal de ouro, ou seja, vocês vão perder a identidade de igreja de Cristo. E por fim, obrigado, senhor. Cristo faz também uma promessa a Éfeso. Ele vai dizer: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Depois nós falamos na quarta-feira passada da igreja de Esmina. Quem lembra? Só a irmã Sueli. Esmina era uma igreja pobre, era uma igreja humilde, estava localizada num ambiente hostil, era um ambiente com perseguição, com martírios. Muitos crentes de Esmina, eles foram mortos. Mas Esmina tinha uma riqueza que os outros não tinham. Qual, pastor? Ela era cheia do Espírito Santo. Por isso Cristo vai só encorajar e elogiar Esmina. E vai encorajar dizendo: permaneçam fiéis, porque ainda que por causa da sua fidelidade lhe custe a vida, por causa da sua fidelidade vocês vão ser mortos, a morte não tem a última palavra sobre vocês. O que era isso? Era Deus dizendo: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. E hoje nós vamos falar então de Pérgamo. Nós vamos falar de quem? Pérgamo. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos seguir na mesma metodologia, versículo a versículo. Bom, a carta à igreja de Pérgamo, como também a de Éfeso, ela vai trazer um elogio, que, como eu já disse nas outras quartas-feiras, nós devemos copiar. E também vai trazer uma repreensão que nós devemos evitar. E, por fim, uma promessa aos vencedores. Agora, a mensagem que vai para a igreja de Éfeso, segundo ali a carta de João, quando Jesus pede para ele escrever, essa igreja, o texto diz que ela está plantada onde tinha o trono de Satanás. Pastor, o que era isso? Pérgamo, ela não era uma cidade assim comercialmente importante para aquela época. Ela não era como Éfeso e Esmina, que tinha um poder aquisitivo, era uma rota de mercadorias, de comércio. Mas em Pérgamo, ali ela era a capital do Império Romano na Ásia. Era o centro que Roma estabeleceu para ter o domínio sobre a Ásia. O Império Romano era muito grande, então ele tinha algumas capitais. Pérgamo era uma dessas capitais vamos dizer assim, dentro do limite da Ásia Menor. Pois bem, então, Pérgamo, como era uma capital do Império, ali então havia muitos edifícios públicos. Vai ficar mais fácil aqui para entender. Então, tinha bibliotecas, tinha palácios, e ali tinha também um importante centro religioso e vários templos dedicados a diversos deuses. Era mais ou menos uma
Celso Garcia, nossa, aqui. Todas as igrejas estavam tudo ali, naquele lugar. Então, nessa época, o imperador romano que dominava, que reinava ali, que imperava naquela região, era o substituto de Nero. Quem era ele? O nome dele era Domiciano. Eu acho que eu falei dele na quarta-feira passada, mas para você relembrar, ele foi responsável pela perseguição aos cristãos no primeiro século. Foi ele que iniciou a perseguição por morte, nos coliseus, por fogo, queimava, amarrava os cristãos em postes e tocava fogo com eles vivos. Foi Domiciano que inicia isso. E ele também foi o primeiro imperador a promover o culto a si mesmo. Como assim? Ele arrogou-se para si mesmo o título de Senhor e de Deus. Ou seja, ele promoveu o culto ao imperador. Agora ele era imperador e era Deus. E como todo Deus precisa de um local para ser cultuado, imagina onde foi a igreja de Pérgamo, do Império. A cidade de Pérgamo. Pérgamo foi a primeira cidade a ter a primeira igreja da Ásia que tinha o culto ao imperador. Lá onde iniciou, lá era a sede. Pérgamo foi construído o primeiro e o mais antigo templo dedicado a este culto ao imperador. Então Pérgamo se torna ali a sede. A partir de Pérgamo, todos os outros templos saíram e os cultos, era tudo ali a partir de Pérgamo. Pérgamo era o lugar central, era como se fosse Meca hoje para o Islã. Era o lugar central. Então, Cristo diz que Pérgamo, a igreja de Pérgamo, que eles estão plantados onde está o trono de Satanás. Ou seja, isso foi no versículo 13 que nós lemos. Ou seja, ele está dizendo assim, o templo sede da adoração ao imperador está em Pérgamo. Olha o que está no versículo de número 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Cristo chama esse trono, ou aquele trono, de trono de Satanás. Por que, pastor, que Cristo vai chamar a cidade de Pérgamo como trono de Satanás? Porque eles praticam culto ilegítimo. Como assim? Eles estão adorando a uma pessoa. Eles não estão adorando a um Deus. Eles estão adorando a um homem. E homem não é um ser divino. Homem são homens. Homem, ele é feito e foi criado do pó da terra. E todo o local onde o homem é adorado, ali está o trono de Satanás. Todo o local onde o homem recebe a adoração no lugar de Deus, ali está o trono de Satanás. Mas a igreja de Pérgamo, mesmo estando na sede do paganismo, mesmo estando na sede da idolatria, mesmo correndo risco, a Bíblia diz que eles não negaram a fé.
E isso é muito lindo, porque veja o que Jesus diz para eles aqui no versículo de número 13. Conheço as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Aí Jesus diz assim, ó, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde está o trono de Satanás. Em outras traduções é onde Satanás habita. Imagine comigo, eles estavam na sede do paganismo, na sede onde Jesus chama de trono de Satanás, mas mesmo assim não negaram a fé, permaneceram fiéis. E a fidelidade deles é tão grande que chegaram até ao martírio. Alguns deles morreram por amor a Cristo. O próprio Jesus vai dizer isso aqui no versículo 13, quando ele diz de uma pessoa chamada Antipas. Aqui no versículo 13, Jesus chama ele de fiel testemunha, a qual foi morto entre vós. Quem era esse Antipas? Os historiadores acreditam que ele era um pastor da igreja de Pérgamo, ou simplesmente um cristão ali da igreja de Pérgamo, que foi morto por não negar a sua fé em Cristo Jesus. O irmão Antipas se recusou, na sede da adoração ao imperador, a adorar ao imperador. Se recusou e por isso ele é chamado de fiel testemunha. Por quê, pastor? Permaneceu fiel até a morte. Foi morto por não dobrar os seus joelhos àquele templo aonde o imperador era adorado. A tradição diz, os historiadores dizem, que ele foi queimado até morrer dentro de um touro de metal. Já trazendo para nós hoje, porque é um culto de ensino. Hoje em dia, tanta gente nega a sua fé por qualquer coisa. Tantos negando a sua fé por um emprego. Tantos negando a sua fé por um namoro. Tantos negando a sua fé por um carro, por uma casa. Gente assim nunca será chamada fiel testemunha. Eu lembro agora de Daniel. Lembra Daniel? Daniel estava lá na Babilônia, longe de casa, longe do seu local de adoração. Lembra que eles adoravam em Jerusalém? Ele estava longe. Seus pais provavelmente foram mortos pela invasão dos babilônicos. Daniel, ele era daquele tipo de gente, de pessoa, de jovem, que ele tinha todos os motivos para dizer, eu não quero mais. Ele podia dizer, Senhor, eu não aguento mais. Eu fiz tudo que era reto ao Senhor e olha o que veio sobre mim. O Senhor me desamparou. Daniel podia dizer, eu vou largar esse Deus. Mas a minha Bíblia Sagrada e a sua Bíblia diz que quando chegaram a ele dizendo, vocês terão que se alimentar dos manjares do rei, ou seja, comida sacrificada a deuses pagãos lá da Babilônia, Daniel vai dizer, eu não vou participar disso aí. Mas Daniel, você não pode fazer isso. O imperador ordenou. Ele diz, vocês não entenderam. Eu não vou negar o meu Deus. Meu Deus é maior que o imperador. Mas apesar dessa fidelidade de Pérgamo, eles também recebem uma repreensão. Pérgamo
tolerava as doutrinas, as falsas doutrinas. Veja no versículo de número, os versículos 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicasse. Aí o 15 diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Em Pérgamo, alguns toleravam as falsas doutrinas, os falsos mestres, diferente de Éfeso, que nós aprendemos há algumas semanas. Éfeso batalhava pela doutrina e pela verdade. Pérgamo não se importava muito com a doutrina. Diferente também de Éfeso, que repudiava as obras dos nicolaítas, Pérgamo aceitava as obras dos nicolaítas. Pastor, me ajuda aí. Eu não estava aqui na quarta-feira passada e eu não sei o que é a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Me ajuda, o que é? A doutrina de Balaão foi contratado por Balaque para ele fazer falsas profecias para Israel. Aí, como as profecias não deram certo, o que ele fazia? Ele pegava e falou assim para Balaque: pega aí as suas mulheres, nós vamos vender elas como sacrifício ou como oferenda aos deuses, ou seja, idolatria. Era mais ou menos do tipo de que fazia qualquer negócio com a fé. Se tivesse dinheiro, entregava a profecia. Era mais ou menos alguma coisa desse tipo aqui, trazendo para os nossos dias. Compra esse bolo ungido aqui que vai tirar o mal olhado. Compra essa rosa ungida aqui que vai tirar o quebranto. Não sei onde arrumaram isso. Compra esse óleo aqui, não sei da onde, que você vai ficar milionário. Era essa a doutrina de Balaão. Os nicolaítas, eles eram um grupo herético do primeiro século. O que eles ensinavam? Eles ensinavam o culto, uma doutrina semelhante ao culto de Jezabel. Era prostituição cultual e culto com orgias sexuais. E Pérgamo tolerava tudo isso. Eles conduziam o seu povo no erro, no pecado, na idolatria, na prostituição. Era aquele tipo de igreja que era mais ou menos assim: venha como estás e fique como estás. Não era vem como estás e mude de vida através do Espírito Santo. Não, era venha como estás e se quiser ficar como está, pode ficar, não tem problema nenhum. Pérgamo tolerava o pecado, não tinha zelo pela verdade de Cristo. Interessante é que Pérgamo, apesar de ter mártires, muitos foram mortos, muitos sofreram. Apesar de alguns ali tentarem ser fiéis, os líderes da igreja de Pérgamo ensinavam o seu povo na prostituição e na idolatria. Então, por causa do seu desleixo doutrinário, que levou a eles uma corrupção moral e a idolatria, no versículo 16, Cristo vai vir com uma repreensão. Qual, pastor? Arrepende-te, pois quando não em breve
virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aqui o próprio Cristo está dizendo: se vocês não se arrependerem, eu mesmo virei a vocês para julgar, eu mesmo virei a vocês para condenar. Como, pastor? Com a espada da minha boca. Todos, entenda isso aqui nessa noite, isso é muito sério. Todos que não têm apreço pela verdade de Cristo serão julgados. Por quê, pastor? Porque a verdade não pode ser negociada. Não adianta ter fervor. A igreja de Pérgamo tinha. Não adianta vir aqui na igreja chorar. Não adianta vir aqui à igreja pular, falar línguas estranhas, até sofrer. Mas se você vem até aqui a esse santo lugar e quando sai daqui, sai falando da vida de todo mundo, não adianta nada. Não adianta vir à igreja chorar, se quando você sai daqui, sai mentindo, sai fofocando. Não adianta quando você entra nessa igreja e dizer que Deus é bom, levantar a mão para o céu e sair correndo, sapateando, mas quando sai daqui, se enfia em pornografia. Vem para a igreja parecendo uma freira, mas quando está lá na escola está parecendo uma periguete. Não negocie com o pecado. Pecado continua sendo pecado. Aleluia. E Deus está dizendo com a tua igreja nessa noite: arrependa-se, porque em breve eu virei para te julgar. Cristo estava dizendo para Éfeso: ei, em breve eu vou vir, e eu vou vir com a espada aguda para julgar vocês. Aqui no versículo 12, olha que interessante isso daqui. Cristo, ele se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que tem a espada aguda. Olha que está no versículo 2. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Espada na Bíblia muitas vezes é sinônimo de guerra. É sinônimo de juízo, é sinônimo de correção. Quando Jesus se apresenta como a espada aguda de 2 fios, ou 2 gumes, depende da sua tradução, ele está dizendo: eu sou o juízo. Ele está dizendo, quando ele diz a espada de 2 fios, significa o quê? Corta para ambos os lados, ou seja, o juízo atinge a todos. Não importa se é grande ou se é pequeno. Não importa se é o pastor da igreja ou se é o membro. Não importa se está há 30 anos na igreja ou se chegou ontem. A espada de Jesus corta todo mundo. A espada dele é para todos. O juízo vem sobre todos. Tem alguns que a espada vai cortar no pescoço, tem outros que corta pela cintura, tem outros que corta no cabelo, mas corta todo mundo. Olha que maravilhoso. Para a igreja de Éfeso, eu estava meditando nisso hoje quando eu estava preparando esse estudo. No versículo de número 1, do mesmo capítulo, Jesus, ele se apresenta como aquele que tem o sustento da sua igreja na sua mão. Agora, para a igreja de Esmina, no versículo de número 8, ele diz: eu sou o primeiro, o último, o que morreu e tornou a viver. Agora aqui para a igreja de Pérgamo, no versículo 12, Jesus diz: eu tenho a espada aguda de 2 fios, ou seja, a justiça está nas minhas mãos.
Aleluia! Ei! Deus guerreia com todo aquele que tolera o pecado. Deus guerreia com todo aquele que aceita o pecado. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração essa noite. Aqueles que, apesar do ambiente hostil, aqueles que, apesar de estar vivendo no momento difícil, mas permanecem fiéis, para esse há uma promessa maravilhosa. Qual, pastor? Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aquele que permanece firme apesar da explosão de engano e de mentiras que nos rodeiam. Aquele que permanece no caminho a uma recompensa. Aí Jesus vai mostrar, vai falar qual a recompensa. Vai comer do maná escondido. Vai ganhar uma pedrinha branca. E vai ganhar um novo nome. Vamos lá, para a gente terminar. Maná escondido. Maná, ele era o alimento que o povo de Israel comia no deserto quando eles estavam em peregrinação. O maná era como se fosse uma semente. Ela brotava no orvalho, ela aparecia no orvalho. Todas as manhãs Deus caía do céu e ela ficava sobre o orvalho, como uma chuva que caía. Então, quando o povo acordava logo pela manhã cedinho, eles pegavam essa semente e eles faziam um pão e comiam. E essa semente era tão poderosa que, através desse pão, eles ficavam satisfeitos até o final da tarde, quando vinham as cordonizes do céu, e eles pegavam para comer carne. A Bíblia diz, em João capítulo 6, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, Jesus Cristo é o próprio maná que desceu do céu. Cristo é o maná que alimenta a igreja. Aí aqui a promessa do maná escondido era Jesus dizendo: ao que vencer, aquele que permanecer fiel até o fim, receberá o maná escondido. O que é isso, pastor? O sustento eterno. Será eternamente sustentado por Deus. É o alimento eterno. Pastor, me explica. Deixa eu tentar te explicar de uma forma bem simples. Quando nós se alimentamos, quando nós comemos, daqui a uns minutos, algumas horas, a fome vem outra vez. Não é assim? Adolescente, então, come de 10 em 10 minutos. Aí nós comemos de novo, passamos a ter fome outra vez. Comemos outra vez, passamos a ter fome. Comemos hoje de novo, daqui a pouco está com fome de novo. Comemos de novo, está com fome de novo. Mas, quando Jesus vier para nos levar com Ele, será que vai ter alguém lá? Será que alguém crê nessa palavra? Nós comeremos pela última vez. Nós cearemos pela última vez. E nunca mais teremos fome.
E essa fome aqui, eu não estou falando de fisiologia, sabe? Quando a barriga está doendo de fome. Não, não é isso. Essa fome que eu estou falando aqui, essa fome que a Bíblia diz, é a fome ela diz, fala sobre completude. Fala de realização. Fala de provisão eterna. Fala de ser pleno. Quando a Bíblia fala aqui do maná escondido, ela fala de satisfeitos, realizados. Lembra quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá no poço de Jacó? João capítulo 4, Jesus diz assim para ela: essa água que você toma, todo dia você tem que voltar aqui para beber, porque todo dia você tem sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe essa coisa aqui na terra que a gente nunca está satisfeito com nada? Sabe, compra uma roupa nova hoje, amanhã está lá na loja de novo para comprar mais, porque tudo já passou. Sabe a situação que a gente compra um celular novo hoje, de última geração, daqui 3 semanas você volta na loja porque já está obsoleto? Nada satisfaz. Compra um carro novo, aquele que você queria, do ano, cheirinho de novo, coisa linda. Daqui 1 mês se torna tudo normal. Por quê, pastor? Porque nada preenche, nada satisfaz, nada está bem, nada está completo, mas esse maná, o maná escondido, ele é o gozo, ele é a satisfação, ele é a realização plena, realização que ouro não dá, realização que prata, cocaína, bebida, prostituição jamais poderão dar, mas Jesus é o maná que alimenta a sua igreja. O que comer deste maná? Maná escondido, satisfação plena. Aleluia. Aí tem a segunda promessa. Primeiro, maná escondido. Segundo, pedrinha branca. A respeito da pedrinha branca, que traz sobre ela um novo nome, talvez, e é o que os historiadores creem, Jesus tenha tirado da Grécia Antiga, Jogos Olímpicos. Quando um atleta vencia uma competição, ele recebia uma pedrinha branca com um bilhete. E esse bilhete lhe dava o acesso a uma celebração olímpica, aonde nessa cerimônia os atletas que ganharam as competições, eles recebiam os prêmios. Então, quando o Senhor diz que vai nos dar uma pedra branca, Ele está dizendo: eu vou dar o acesso a vocês à celebração celestial. Será que vai ter alguém lá? Onde cada um de nós entraremos nessa celebração e receberemos das mãos do nosso Jesus prêmios, galardão. Eu vou estar lá. Será que vai ter mais alguém? Receberá esses prêmios segundo cada uma das nossas obras. Tem alguém aqui que almeja estar nessa celebração? Permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça
fiel, aleluia. Então, primeiro é maná escondido. Chuva? Para Deus, bênção. Segundo, pedrinha branca. Terceiro, um novo nome, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O que é isso, pastor? Teremos no céu uma nova identidade. O que significa isso, pastor? Um recomeço, uma nova história. Pelo que se alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Novo nome, é um novo destino, é um indicativo de que o vencedor pertence a Ele, é um indicativo que o vencedor vai permanecer com Ele. É aqui tudo vai se passar. Todas essas configurações que nós temos hoje, luta, tribulação, guerra, fome, dor, tudo isso passará. E aí o que vem, pastor? Vem no lugar uma vida nova, um novo nome, uma nova perspectiva, uma nova história. Quem crê que receberá de Cristo um novo nome, levante a tua mão e adore a Ele. Tudo ficará para trás. Tudo ficará para trás. Tudo ficará para trás. Ei, você vai entrar neste lugar. Você vai chegar lá. Você vai vencer. Apesar de todas as situações adversas, tem uma promessa, quem permanecer fiel comerá do maná escondido, receberá uma pedra e nela um novo nome, a qual mudará a tua história. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua, te abençoarei. Tem alguém que crê nessa nova história? Deus tem. Deus tem. Um novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que perdido foi, eu virei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, 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 aleluia. Vale a pena sofrer aqui as acusações deste mundo. Vale a pena passar pelas provações. Há uma nova vida te esperando, aleluia, aleluia. Um novo tempo para a tua vida, um novo tempo para a tua família, um novo tempo para a tua casa. Ninguém ficará para trás, eles receberão um novo nome junto com você. Aleluia! Você crê nessa palavra? Adore ao Senhor com seu aplauso mais forte que você puder. Glória a Deus. Aleluia.
Na próxima quarta-feira nós vamos falar da igreja de Tiatira, que tolerava a doutrina de Jezabel. Mais um ensinamento profundo da parte de Deus para nós. Amém? Quantos estão saindo dessa noite abençoados pela palavra de Deus? Que nós possamos aprender com essas igrejas, que para nós também serve de exemplos e nós estamos vivendo nos nossos dias. Amém, irmãos? Amanhã, quinta-feira, ensaio com as irmãs. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, eu sei.